Há palavras que tornam a crise muito maior. Há palavras que tornam o estrago muito maior. Porque a boca tem poder. Foi pela palavra que Deus trouxe tudo à existência. Foi pela palavra que Ezequiel trouxe vida ao vale de ossos secos. E é pela palavra que você constrói uma casa saudável. E é pela palavra que você destrói. Então quando você não tiver nada para dizer e só sobrar combustível e desavença, seja discreto, seja reservado. Pensar antes de reagir é uma das ferramentas mais nobres do ser humano nas relações interpessoais. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossa vida. Falamos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos ter. Nesse rápido intervalo de tempo, nós somos controlados pelas zonas de conflitos, impedindo o acesso de informações que nos subsidiariam a serenidade e a coerência intelectual, e ainda o raciocínio crítico. Um médico pode ser muito paciente com as queixas de seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as reclamações de seus filhos. Pensa antes de reagir diante de estranhos, mas não diante de quem ama. Não sabe fazer a oração dos sábios. Nos focos de tensão, o silêncio. Se vivermos debaixo da ditadura da resposta, da necessidade compulsiva de reagir quando pressionados, cometeremos erros, e alguns muito graves. Só o silêncio preserva a sabedoria quando somos ameaçados, criticados e injustiçados. Cada vez as pessoas estão perdendo o prazer de silenciar, de se interiorizar, refletir, meditar. O dito popular de contar até 10 antes de reagir é imaturo, não funciona. O silêncio não é se aguentar para não explodir. O silêncio é o respeito pela própria inteligência. Quem faz a oração dos sábios não é escravo do binômio do bateu-levou. Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não pensa nas consequências de seus atos. Quem se orgulha de vomitar para fora tudo o que pensa, machuca quem mais deveria ser amado. Não conhece a linguagem do autocontrole. Decepções fazem parte do cardápio das melhores relações. Nesse cardápio, precisamos do tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Para conviver com máquinas, não precisamos de silêncio e nem da tolerância, mas com seres humanos, elas são fundamentais. Ambos são frutos nobres da arte de pensar antes de reagir. Preserva a saúde psíquica, a consciência, a tranquilidade. O silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes. A reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. O silêncio e a tolerância são as armas de quem pensa. A reação instintiva é a arma de quem não pensa. É muito melhor ser lento no pensar do que ser rápido em machucar. É preferível conviver com uma pessoa simples, sem cultura acadêmica, mas tolerante, do que com um ser humano de ilibada cultura, mas saturada de radicalismo, de egocentrismo e de estrelismo. Sabedoria e tolerância não se aprendem nos bancos de uma escola, mas no traçado da existência. Ninguém é digno de maturidade se não usar suas incoerências para produzi-la. O silêncio torna o ser humano forte, porque faz com que ele se condense em si mesmo, com que ele se concentre. Já o barulho enfraquece o ser humano, porque promove a dispersão. Tudo aquilo que dispersa o ser humano o enfraquece, e aquilo que o condensa e concentra o torna forte. E daí nós entendemos de forma fácil por que as pessoas são fracas hoje, em sua maior parte. Porque elas não têm motivação, porque elas não têm confiança em si mesmas
é porque elas não conseguem levar seus objetivos adiante, porque elas são demasiadamente barulhentas. As pessoas falam demais, elas fazem barulho demais, elas pensam em demasia, mas não pensam nada que presta, em sua maior parte, e isso apenas promove desperdício de energia, perda de tempo. O ser humano se destrói a si mesmo quando ele se dispersa. Ele acaba se diluindo, ele perde a sua integridade, a sua individualidade. Se torna, por fim, um mero animal de rebanho, que segue as tendências, que segue os demais, né? E isso nós podemos observar aos montes hoje. Poucas pessoas têm individualidade, têm integralidade, confiança em si mesmas, coragem, determinação, ou seja, poucas pessoas são fortes, poucas pessoas têm força de espírito, porque estão aí falando demais, desperdiçando a sua energia. Então, o silêncio é algo importantíssimo na vida das pessoas. Elas nem imaginam o quão isso pode lhes tornar fortes e poderosas. Mas, infelizmente, elas veem o silêncio como algo chato, algo que é praticado apenas pelos velhos, né? Quando nós olhamos as gerações mais antigas, vemos que elas são mais silenciosas, ou pessoas mais maduras, porque uma pessoa que amadurece ao longo da sua vida, ela compreende intuitivamente, mesmo sem o saber, de forma teórica e científica, que o silêncio é agregador em sua vida, que o silêncio lhe permite ter uma concentração maior. No mundo de tanta exposição, onde todos querem falar o que pensam, muitas vezes a gente está deixando o diabo desempregado. Porque quando o diabo chega para fazer o trabalho dele, nós já fizemos. Nós já nos destruímos, nós já nos arrebentamos, porque não sabemos calar a nossa boca. Você não deve nunca dizer para ninguém quanto você ganha. Nunca. Nunca, nem por emoção, nunca. Eu entrei no emprego, vou ganhar. Não, nunca diga. Você nunca deve contar para ninguém os seus sonhos. Nunca. Mas não é por medo de inveja. Porque quando você conta para alguém, você tem a obrigação de prestar conta do que vai fazer. Deus te fez para ser livre. E toda vez que você conta a sua vida para alguém, você é obrigado a ficar dando satisfação, porque a pessoa vai perguntar: e aí, aquele sonho que você me disse? E muitas vezes você pode mudar de ideia, Deus pode fazer outra coisa, mas se você fica fazendo reportagem da sua vida o tempo todo, você fica preso a prestar relatórios constantemente. Você nunca deve contar o próximo passo. Tá para comprar carro? Fica na sua, não compra. Não conta. Não conta. E vou te dar uma dica para você. Suas conquistas devem ser compartilhadas com as pessoas que você ama. Quando você trocar de casa, não posta na internet. Quando você comprar um carro novo e colocar aquele laço em cima do carro, não posta na internet. Tem coisas que não tem necessidade alguma, porque a maioria das pessoas que estão na sua rede social, ditas como amigos, eles não são seus amigos. Eu tenho uma regrinha na minha vida. A minha regra é a seguinte: fale pouco de si, fale nada dos outros e fale muito de Cristo.